seu lugar, cumprimente alguém que você ainda não teve a oportunidade de estender a mão, diga que bom que você veio, Deus te abençoe, boa noite, glória a Deus. É um momento de comunhão entre irmãos, comunhão com o Espírito Santo, e a palavra de Deus diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Aleluia. Eu gostaria que você, voltando para o teu lugar, abrisse a palavra de Deus comigo, por favor, em Tiago, capítulo de número 1, e nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 17. Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao 17. Ventinho gostoso que está hoje, né, meus irmãos? Que maravilha! E vocês são muito espertos, que vocês vêm bem do lado da janela ali, ó, onde o mistério está acontecendo. Olha que delícia, só vê o cabelo voando da turma. Que coisa boa! Quem achou, diga amém. A palavra de Deus diz assim, ó: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós continuamos na Tua presença, mas agora para ouvir a Tua voz, através da Tua palavra. Fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, e não aquilo que viemos dispostos a ouvir, porque o Senhor sabe como ninguém, em que lugar tocar, de que jeito fazê-lo, e nós queremos estar sensíveis à Tua voz nessa noite. Permita-nos aprender do Senhor, para depois então colocarmos o nosso coração bem tranquilamente diante do Senhor, com toda a verdade que há nele, para que a Tua verdade entre em nós e pratique em nós aquilo que seja da Tua vontade. Assim nós te agradecemos, assim nós já te honramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja com força aí, diga amém, Jesus. Vocês fizeram com força, amém ou não? E toda a igreja com força, diga amém, Jesus. Amém. Agora sim, agora senta do seu lugar. Meus irmãos, eu assim, ao longo da minha vida, sobretudo cristã, depois de muito tempo sem querer nada com igreja, sem querer nada com fé, tendo pai e mãe pastor, eu não quero isso para mim. Eu rejeitava mais o ministério, para falar a verdade. A fé eu sempre, Deus é bom, Jesus, mas eu tinha uma resistência muito grande para com o ministério. E aí eu apanhei tanto na vida, como apanham aqueles que rejeitam o chamado de Deus para a sua vida. E todos nós temos um chamado, alguns para o ministério pastoral, outros para o ministério da ação social, outros para outros ministérios, é a multiforme graça do Senhor. E todas as vezes que nós rejeitamos o chamado de Deus para a nossa vida, Deus de certa forma dá corda para a gente, que Ele dá livre-arbítrio, mas uma hora a gente chega à conclusão de que melhor seria se nós tivéssemos atendido por primeiro a sua voz. Eu entrei para o ministério querendo viver aquilo que eu pregava e pregando aquilo que eu vivia, caso contrário eu não teria nem coragem de estar aqui. E aí então, desde que eu assumi o meu chamado ministerial, já tendo trabalhado bastante na igreja, ajudando na igreja bastante, eu entendi que eu fui chamado para rebater, para confrontar exatamente aquilo que pertencia ao meu modo de pensar antigo, de não acreditar muito nas coisas, de achar que elas não eram bem assim. E quando houve uma transformação no meu coração, eu percebi e cheguei à conclusão de que eu estava literalmente errado. E é por isso que hoje eu falo tão abertamente sobre padrões, princípios,
sobre crença, sobre fé, sobre o agir de Deus, sobre a experiência de milagres quando o mundo já não vive milagres. Porque eu experimentei isso na minha vida e eu sei que isso é plenamente real. Mas muitos que ouvem ainda podem agir como eu agia, resistindo, combatendo, duvidando, confrontando mentalmente a palavra de Deus. E quando nós chegamos numa época do ano como esta, sobretudo nos últimos 15 dias, depois de ter acabado um projeto de vida, eu já fui procurado por muitas pessoas que, como eu, à época, rejeitavam algumas coisas e preferem, ano após ano, estarem baseados naquilo que pensam e não naquilo que a palavra de Deus diz que é certo. E eu entro num tom de aconselhamento de amigo e pastor para dizer, não é bem assim, porque eu vivi assim e continuo experimentando o mover de Deus. E eu explico o que eu passei, eu explico o que aconteceu. Alguns ouvem e se dão bem, não por causa do que eu falo, mas por causa do que a palavra de Deus apresenta como caminho de vida. Outros continuam resistindo, como eu resisti muitos anos, e vai chegar uma hora em que, por escolha própria e não por desejo do Senhor, eles vão estar num buraco tão fundo, num lugar de tamanha angústia, como foi com Jonas, que desobedeceu à voz do Senhor, que ele vai clamar quando a sua alma quase que desfalecia. E o Senhor vai ouvir essa oração. Mas o caminho de volta é sempre um pouquinho mais demorado, porque você tem que abandonar pensamentos, você tem que abandonar resistências da própria mente. E eu coloquei na nossa mensagem hoje que nós vamos falar sobre mudança de hábito. E a imagem que eu escolhi é essa daqui. Eu não achei uma imagem em português, mas aqui está escrito assim, ó, comfort zone. Zona de conforto. Diga comigo, zona de conforto. Sabe quando você acelera no carro e vai só até uma zona de conforto? Sabe quando você acelera na vida e vai até aquela zona de conforto e dali você não passa? Mas o grande lance da vida está quando você acelera um pouco mais, na fé no caso, e você começa a ter life, que em inglês é vida. Eu nunca vi gente que dirige esse carro tunado se preocupar com o freio. Eles se preocupam com a aceleração, porque é ali que está a adrenalina. Uma vez eu assisti uma reportagem do Globo Repórter, e eles, com aqueles Gols, Uno, Celta, todo tunado, eles aceleravam. Rapaz, mas você não tem medo de fazer 180, 190? E o freio? Cara, eu nem ligo para o freio. A minha adrenalina está no acelerar. E eles se sentem vivos quando eles aceleram, porque quem fica na zona de conforto não acessa a vida. Quem não avança diante das coisas de Deus não é capaz de acessar a vida que Deus tem para si. Hoje mesmo, conversando com uma pessoa, eu falei, puxa vida, eu admiro gente assim, que pensa, projeta, vai para cima, acelera e vê os milagres acontecendo. E aí então, falando sobre mudança de hábitos, eu não sei se você sabe, mas todo pensamento que você tem, ele é o gerador das tuas palavras. Todas as palavras que você pronuncia ajudam a você a agir na tua vida. Todas as ações que você toma, elas ajudam a você a criar hábitos. Todos os hábitos que você escolhe para si geram em você o teu caráter. E todo o caráter que você mantém gera em você um destino. As pessoas querem um destino de bênção. Quem quer um destino de bênção aí, diga amém. Todo mundo quer um destino de bênção. Só que ninguém se preocupa com os pensamentos. Depois dos pensamentos, ninguém se preocupa com as palavras. Não se preocupam com as práticas, que são as ações. Muito menos com os hábitos. E aí o caráter já está todo deformado, segundo o que nos ensina a palavra, ou não. E aí eles vão querer viver o sobrenatural, mas não tem como, porque Deus não age na ilegalidade. Deus não age naquilo que nós achamos ser correto. Deus muito menos age quando nós estamos andando longe dos seus pensamentos, das suas palavras, das ações que Ele propõe a cada um de nós.
Deus ele age num conjunto de ações, práticas, pensamentos, palavras, hábitos, que nos façam ter caráter semelhante a Ele. Quanto mais nós nos parecemos com Jesus, melhores as probabilidades de termos um destino abençoado. A palavra de Deus, quando nós lemos o capítulo ou os versículos de hoje, diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por sua cobiça, por sua própria cobiça, e quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus irmãos, toda boa dádiva e dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Quando a palavra de Deus fala que a nossa cobiça é que gera em nós pensamentos, e que os pensamentos geram em nós ações, e que as ações geram em nós o pecado, e o pecado gera afastamento, e a palavra de Deus diz que o pecado gera a morte, a gente começa a explicar porque muitos estão mortos espiritualmente. Porque quando eles estavam diante daquilo que era a sua cobiça, e cobiça nessa noite eu chamaria como paixão, eles se entregam de forma desmedida às paixões, e eles vivem de um abismo chamando outro abismo. Porque nós temos dois sentimentos que são opostos nessa noite e que se parecem muito iguais. Diga comigo, paixão e amor. Será que paixão é igual a amor? Uma vez eu estava ouvindo um psicólogo falar, e ele disse que a paixão tem prazo de validade. Paixão não dura mais do que 3 anos, 3 anos e meio. Mas a palavra de Deus diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, o amor jamais acaba. Quando você olha para a paixão tem algumas características, ela é muito louca. Quem concorda que a paixão é louca aí, diga amém. Aí você faz loucura quando você está apaixonado. Você vende, você compra, você se endivida, você esquece pai, esquece mãe, esquece princípios, você faz tudo que não presta quando você está apaixonado. Mas quando você está amando, segundo os princípios da palavra de Deus, você anda de forma mais sensata, de forma mais prudente. Mesmo que você goste, você sabe que tem algumas coisas que precisam ser protegidas, guarnecidas, guardadas em lugares especiais do teu coração. Caso contrário, você vai tropeçar em períodos de 3 em 3 anos, e tem paixões que demoram muito menos tempo. Tem paixão de 1 ano, avassaladora. Tem paixão de 15 dias, eu estou apaixonada, abandonei minha esposa, abandonei meu marido. Rapaz, por quê? Não sei, deu um troço na cabeça lá, ficou apaixonado, largou tudo. Mas depois volta para querer se reconciliar, porque estava cega. O amor, ele enxerga as coisas do jeito que elas são. Então, quando a palavra de Deus fala sobre cada um é tentado pela sua própria cobiça, sendo arrastado e seduzido por ela, a primeira lição que eu aprendo nessa noite, para nós termos o que falar com Deus a respeito das nossas paixões, a respeito dos nossos atos muitas vezes insanos, é que nós precisamos aprender mais viver por amor do que por paixão. Nós precisamos, em nome de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo, conter as paixões da nossa vida. Porque paixão está muito ligado à carne. Paixão não mede os esforços. Paixão não vê os riscos. Paixão é cega. Mas o amor não, o amor, ele tudo sofre. Às vezes a pessoa não merece, mas você dá um passo a mais para ajudar, porque foi assim que Jesus fez conosco. Seria o máximo nós vivermos de paixão. Imagina eu apaixonado, em 3 anos não estaria mais aqui. Não estaria mais. Porque o tempo da paixão passa. Mas a palavra de Deus aí diz, permanecem a fé, a esperança e o amor. Se você tem a fé, se você tem esperança de futuro, e você tem um amor, pode ficar tranquilo que as coisas vão dar certo na tua vida. Porque tudo começa com pensamento, que se torna palavra, que se torna hábito, que se torna ação,
que se torna caráter, e aí então isso desemboca em destino, ou abençoador, ou um destino que traz angústias para a alma. Existe uma história muito difundida na internet, que fala sobre um sapo que entrou numa panela, e a pessoa que estava em casa, preocupada com outras coisas que estava fazendo, ligou o fogão, não se deu conta que o sapo estava lá dentro, e enquanto a água estava esquentando, o sapo não saía da panela. E quando ele se deu conta de que estava tudo fervendo já, ele tentou reagir, ele não tinha condição de pular, porque ele já estava totalmente fervido por aquela água fervente, ele não teve condição de reagir. Ao ler essa história, ao ler essa ilustração, eu entendi que seja uma analogia da nossa vida espiritual, não relacionada a fogo, nem a água, mas relacionada à nossa proximidade com o pecado, com as coisas que nos tentam. Porque tem muitas coisas que nós vivemos, que nós estamos como sapo na panela. O fogo está aceso, a chama vai aumentar, a fervura da água vai aumentar, e a gente está ali tranquilo, achando que uma hora nós vamos ter condição de dar um pulo da panela para sair e nos safar. Mas a gente não pode brincar com fogo que vem para queimar a gente. Ninguém em sã consciência brinca com fogo. Então essa história serve por analogia, para nós ficarmos atentos com as tentações. Porque a tentação é aquele primeiro passo que nos chama a atenção e que nos faz ser apaixonados por aquilo. Se eu parar no particular para conversar com alguns aqui, o que você mais cobiça na vida? Eu cobiço uma casa nova. E tem gente que faz de tudo por uma casa nova. O diabo ele pega assim, coloca armadilhas no meio do caminho da pessoa, a fim de que ela conquiste aquilo que ela tanto é apaixonada. Não é errado você ter casa própria. O errado é quando você faz com paixão, deixando que uma cegueira espiritual tome conta dos teus olhos para você esquecer-se de todos os princípios da palavra. E aí então o diabo sabe como acender o fogo, sabe o tipo da panela que coloca, a quantidade de água, e faz de tudo para você entrar lá, não para te assustar, mas para deixar você cozinhando a ponto de ser pego nas tuas falhas. Pastor, esse negócio de casa para mim não interessa. O que eu gosto mesmo é de moto. Aí você faz qualquer coisa por moto. Pastor, meu negócio não é moto, não é casa, meu negócio é carinho, eu não tenho carinho. Se alguém me apresenta a oportunidade de um carinho, eu entro de cabeça. Cuidado, que são panelas distintas, com a mesma água, o mesmo fogo e a mesma finalidade, que é destruir o destino que Deus tem como bênção para a tua vida. Às vezes nós nos achamos intocáveis. Às vezes nós achamos que todas as setas do inimigo são direcionadas para todos, menos para nós. Mas como eu falei, cada um de nós tem o seu ponto fraco. Cada um de nós tem as suas fragilidades humanas. E se nós quisermos brincar com a tentação, é bem provável que a tentação nos arrebente. É bem provável que a tentação nos faça querer pular quando a coisa estiver mais fervida, e a gente não vai ter mais força. Tem muita gente que diz assim: eu consigo, eu posso, eu tenho força, eu tenho o suficiente para resistir. Mas a verdade é que nós não temos força suficiente. Sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguiremos fazer e resistir absolutamente nada. Nós não podemos ser inertes às obras das trevas. Nós não podemos ficar parados quando nós vemos que nós estamos começando a gostar de coisas que Jesus não gosta. Nós não podemos aceitar coisas que Deus não aceita, porque todas as vezes que um crente em Jesus, tem crente em Jesus aqui nessa noite ou não? Todas as vezes que um crente em Jesus se acostuma com o que Deus repele, essa pessoa já está em pecado. Ela já está desagradando aquele que é santo e que quer produzir santificação em cada um de nós. O perigo é quando nós não vemos mais o pecado como sendo pecado. Pastor, larga de ser careta, larga de ser chato. Isso daí não é tão grave quanto você pensa. Mas não é o que eu penso.
É o que você encontra como sendo errado na palavra de Deus. Por isso é tão importante termos comunhão com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espelho para a nossa alma. Assim como o espelho que nós nos achegamos de manhã para ver como é que está o cabelo, para ver se a sobrancelha está toda zoada, a palavra de Deus é espelho da nossa alma. Todo dia de manhã você dá uma olhada assim, e você pode ter certeza que se você chegar querendo ser vasculhado pelo Espírito Santo, ele vai falar alguma coisa que está errada na tua vida. Então você olha para a palavra de Deus, e a palavra de Deus é espelho da tua alma, ela é a referência do caráter de Deus, que nos impulsiona a sermos parecidos com Ele, e não termos uma vida aparteada aos princípios desta palavra maravilhosa. Eu não sei se você sabe, mas nós somos chamados para sermos influenciadores, e não para sermos influenciados. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos para ser luz do mundo e não treva, para sermos sal da terra e não sal insípido que não tem mais sabor e não serve para outra coisa senão para ser pisoteado. A ajuda às pessoas sempre foi uma premissa ministerial. A gente conversa com muita gente, a gente aconselha muitas pessoas. Via de regra, as pessoas não chegam quando as coisas estão bem. Elas não chegam quando a churrasqueira está acesa para convidar o pastor para o churrasco. Elas não fazem isso, esquece. Mas elas chegam quando acabou o gás. Elas se aproximam quando a casa já está toda destruída, quando o casamento já está dilacerado, quando os relacionamentos que antes eram tão bons que faziam elas se afastarem da presença do Senhor, agora estão em migalhas, estão como o pó que o tempo leva. Aí elas chegam: pastor, está acontecendo assim, está acontecendo assado. E você começa a desenrolar o novelo da vida, e você percebe que o destino tem um ponto inicial, que são os pensamentos. E os pensamentos nunca estiveram alinhados à palavra de Deus. Porque pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram hábitos, hábitos gera caráter e caráter gera destino. Se lá na ponta, no início, você não tem os bons pensamentos, segundo o que diz a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: se há alguma coisa que você deva pensar, pense naquilo que é justo, perfeito, agradável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e o Deus da paz será convosco. Agora, quando nós não pensamos nessas coisas que a Bíblia nos recomenda pensar, e pensamos em outras tantas que o mundo insiste em colocar dentro de nós, nós vamos viver um destino totalmente diferente do que Deus quer que vivamos. Então a premissa do Evangelho, a premissa do ministério pastoral sempre foi essa: ajudar as pessoas com aconselhamentos que direcionem-as para a palavra de Deus. Durante os atendimentos pastorais nós percebemos que nós só estamos tentando apagar o que já está queimado, e que só Jesus pode restaurar. E aí então me vem à mente aquele versículo de Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para convosco. As pessoas que chegam, elas não são ruins, não são pessoas más, não são pessoas mal intencionadas, são pessoas que se perderam lá no primeiro passo, no pensamento. São pessoas que, não cuidando daquela primeira chama do fogo de Satanás, elas passaram para as palavras, e o fogo aumentou um pouquinho mais. Depois o fogo aumentou um pouquinho mais e elas partiram para a ação, porque aquilo que nós ouvimos é aquilo que nos move. E se nós estamos cheios de palavras de derrota, nós não saímos do lugar. Mas quando há palavra de vitória no nosso coração, nós temos coragem para acelerar, saindo da zona de conforto e vivendo a vida que Deus tem para cada um de nós. Aí as palavras eram ações e as ações eram hábitos. Qual é o meu hábito? O meu hábito é resistir essa conversa fiada, porque eu sei que eu tenho algo melhor nas mãos do Senhor preparado para mim. Vai se tornando hábito. Quantos hábitos foram perdidos ao longo desse ano? Hábito de leitura da palavra, hábito de ouvir a palavra, hábito de estar na igreja.
esses dias conversando com uma irmã da nossa igreja, ela falou assim: pastor, você tem notícia do fulano, da fulana? Eu falei: não tenho mais notícia deles. Por quê? Simplesmente sumiram, não tenho mais notícia deles. Aí fiquei sabendo que na igreja em que eles estão, eles levaram uma fumada do pastor, porque eles não aparecem na igreja lá também. E uma das pessoas falou assim: por que ir tanto na igreja? De onde eu saí, o pastor reclamava que eu não ia na igreja. E era liderança, gente. Agora eu estou aqui e reclamam também. Eu fico perguntando: o que está fazendo na igreja? Está esperando que tipo de destino, se os pensamentos já estão contrários ao caminho que Deus diz que é para nós termos? Caminho de fidelidade, caminho de responsabilidade, de disciplina, de comunhão, de santificação. Eu não conseguiria me santificar se eu estivesse ausente da igreja, meus irmãos. Por mais que eu possa conhecer um pouco da palavra, mas num pagode eu não me santifico. Na ausência da igreja eu não me santifico. Andando por caminhos tortuosos, muito menos. É por isso que a palavra de Deus diz que nós não podemos nos afastar da congregação dos justos. É ali que Deus opera, é ali que o cabeça determina a sua bênção para o seu corpo. Se eu não gosto de igreja, por que eu venho na igreja? Se eu não gosto de louvar, para que eu quero ir para o céu? Tudo começa aqui e desemboca no nosso destino. Nesta noite, acredite, o Espírito Santo te chamou aqui para mudar algumas coisas na tua forma de pensar, para mudar alguma coisa lá no teu destino, mas começa hoje. Domingo, depois do culto da manhã, que foi uma bênção, nós saímos para almoçar ali no Carrefour, e o pastor Alex estava falando comigo: pastor, não é a palavra ela é igual em todo lugar, é a forma de pensar. A forma de pensar, ela pode matar uma pessoa, matar ministério, matar ânimo, pode enterrar pessoas, ou ela pode fazer reflorescer, pode fazer a vida chegar com todo o seu potencial. Porque quando você fica só acelerando devagarzinho, você fica numa zona de conforto que nada muda na tua vida. É o mesmo emprego, é a mesma condição, é o mesmo pensamento, são as mesmas reticências, são as mesmas resistências também. Mas quando você diz: não, chega, não aguento mais essa vida, não é esta vida, não aguento mais essa vida medíocre, você começa a mudar pensamento, você começa a mudar a palavra, você começa a mudar a ação, você começa a mudar o hábito, você começa a mudar caráter, e quando vê, Deus está mudando você, dando vida, porque você está acelerando. Eu pergunto: quantos aqui em 2024 querem ter um ano muito abençoado? Levante sua mão e diga amém. Sabe quem que é o responsável por isso em primeiro lugar? Você. Deus quer que você prospere? Eu tenho plena convicção que sim. A palavra de Deus diz que Deus se agrada com a prosperidade dos seus filhos, como eu me agrado com a prosperidade do Léo. Quando ele faz qualquer coisa que eu vejo que não vai trazer prosperidade, eu entro em cena e digo: Léo, cara, economiza, meu. Cara, não faz assim, que isso é falta de educação. Fernanda, não faça assim, filha, você tem que ter respeito. Eu entro em cena para tentar alinhar, porque eu quero a prosperidade deles. Prosperidade mental, espiritual, financeira, prosperidade familiar, eu quero tudo isso para eles. Agora, como é que alguém pensa que Deus não queira prosperidade para os seus filhos? Se tem alguém que sonha o melhor para nós, é o Senhor. Por isso que a palavra de Deus em Romanos 2:12, repito, diz: e não vos conformeis com este século. Não fique na zona de conforto, pelo amor de Deus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ó. Acelera aí, ó, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os lugares que você frequenta influenciam você demais. As conversas que você ouve te influenciam sobremodo. Os hábitos daqueles que com você estão convivendo e que você às vezes tem prazer, porque é amigo, te induzem ao pecado. Porque amigo bom de verdade é aquele que te leva para a presença do Senhor, e não aquele que te leva para o pecado. Mas às vezes você fala assim: ah, pastor, você é muito chato. Não é que eu sou chato. Eu tenho os meus amigos que se eu andasse com eles 10 dias eu estaria pecando de novo. Credo, pastor, mas você é tão fraco na fé? Não, não é que eu sou fraco. É a graça diária do Senhor que me faz ficar de pé. Agora, se eu brincar com o pecado, o fogo acende.
A água ferve, e quando eu quiser pular, eu não tenho mais força nenhuma para pular, porque eu já estou todo cozido, todo fervido com a água de Satanás na minha vida. No início nós julgamos que nós vamos vencer. No início nós até achamos que vamos conseguir parar num determinado momento. Não, eu vou até aqui, daqui eu não passo, porque eu sei o meu limite. Quem já ouviu essa conversa que alguém sabe o seu limite? Quem já ouviu isso daí? Todo mundo já ouviu. Você é ex-alcoólatra. Vamos lá no bar tomar uma com a gente. Pô, quantos anos de amizade, rapaz? Vamos lá. Aí põe uma geladinha na frente. O cara toma uma. Puxa, que delícia. Toma outra. Puxa, que delícia. Aí ele começa a entrar em conflito. Continua, não continua? E os amigos, continua, rapaz, só hoje. Já não é só mais um, agora é só hoje. Já tem um tempo esticado do negócio. E aí ele diz assim, não, eu sei do meu limite. Só que aquilo já entrou nele. Aquilo já começou a fervilhar dentro das emoções, trazendo a velha criatura para ele. Os lugares que você frequenta, as pessoas com quem você conversa, tem que ser filtradas. Não é para você ser o melhor, é para você se auto-resguardar do pior. Porque quando nós não nos autoprotegemos pela graça do Senhor, nós vivemos coisas que nós reclamaremos inevitavelmente lá na frente. Aí quando a gente percebe, é tarde demais. Puxa, minha família. Puxa, o meu casamento. E olha o carro como é que ficou. Nossa, como é que eu caí nessa conversa fiada? Estava guardando dinheirinho para fazer tal coisa. Alguém entrou numa área que eu cobiçava. Eu entreguei meu dinheiro acreditando. E eu perdi tudo. Meus irmãos, o diabo sempre vai ter uma limusine com um chofer disposto a abrir uma porta para você entrar, achando que você está fazendo a melhor escolha. O caminho do mundo sempre vai ser mais largo, mais gostoso, aparentemente melhor. E as pessoas estão tentando reformar a porta do céu, mas deixa eu falar, a porta do céu não se reforma, ela continua estreita. O caminho continua estreito. Ou nós nos adaptamos à palavra, ou não tem chance de termos um destino abençoado. O nosso destino abençoado está intrinsecamente ligado à presença de Jesus na nossa vida. É através da palavra que nós vamos saber como resistir. E a palavra de Deus diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus diz, fugir da aparência do mal. Não é nem do mal, é da aparência. Não está muito certo isso na minha frente aqui, ó. Tchau. Se eu não tiver segurança, eu vou embora, não fico no meio. A palavra de Deus diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Se você está indo numa direção e você já está sem paz, foge disso daí. Porque se fosse autorizado, aprovado, desejado por Deus para a tua vida, você estaria andando totalmente em paz. Puxa, pastor, é difícil isso daí. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil você escolher o melhor caminho. Eu sei que é difícil ainda mais você manter-se fiel ao caminho de Jesus. Mas o grande lance da vida cristã, a grande notícia desta noite, é uma notícia que perdura ao longo dos anos, dos séculos, é que nós não estamos sozinhos. Quando a gente tenta entrar na panela, tem um amigo muito especial que é o Espírito Santo que diz assim, não, aqui não. Ele se interpõe no caminho da desgraça e diz, não, aqui não. Ele acende aquela luz vermelha dentro de nós. Ele diz, não, isso aqui não é para você. É por isso que o apóstolo Paulo diz que há uma briga constante entre a carne e entre o espírito. Porque os dois são opostos, eles militam guerras diferentes. A carne quer nos destruir, o Espírito Santo de Deus que habita em nós quer nos livrar, ele quer se interpor no meio do caminho, dizendo, não, aqui não é para você. E se você estiver um pouquinho fraco, um pouquinho afastado, com mais conceitos do mundo, dos teus amigos, do que conceitos da palavra de Deus e do Espírito Santo, é bem provável que você, por um momento, possa pensar o seguinte, só hoje, só um pouquinho. E aí você desagrada o Espírito Santo e a palavra de Deus diz assim, não entristeçais o Espírito Santo.
Quando nós entristecemos o Espírito Santo, acredite, quem sai triste somos nós. Quando nós desobedecemos a voz do Senhor, quem se arrebenta todinho somos nós. E na arquibancada desta vida tem demônios. Está o diabo batendo palma para os teus erros, para os meus erros, dizendo: isso é só um pouquinho. Se acostuma com o pecado, se acostuma com o delito espiritual, se acostume com aquilo que é em desacordo com a palavra de Deus. Está gostoso, deixa rolar. Quando você quiser pular, as consequências já chegaram. Quando você quiser reagir, você já não vai ter mais força. A tua fibra muscular, espiritual já estará toda tomada pela fervura da água de Satanás. As coisas vão se complicar de uma forma absurda na tua vida. É por isso que nessa noite, quando você dobrar os teus joelhos para orar, para conversar com o Senhor, diga: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, me dá força para resistir às tentações. Me dá força para resistir no dia mau, porque o dia mau chega para todo mundo. Me dá força para permanecer na tua presença. Interessante que quando nós conversamos com as pessoas, sempre há um gatilho que deflagra o processo de desvio da fé nas pessoas. Mas por que você saiu naquela noite em que você devia ter voltado para a tua casa? Ih, pastor, nós brigamos. O diabo prepara os gatilhos. Aí você aperta o gatilho, a bala sai para o lado que ele quer. Mas por que você abandonou a tua família? Ah, pastor, estava cansado. Chegava em casa, era reclamação, era isso, aquilo, outro. Eu abandonei. Mas Deus nunca falou para você abandonar. Deus falou para você orar pelos teus familiares, porque eles seriam tocados pelo poder e pela glória do Senhor. Por que você está pensando em se matar? Porque ninguém me abraça, ninguém me ajuda. Pensamentos que nascem das obras das trevas, ou que nascem das trevas, que nos fazem produzir obras das trevas e chegar no lugar onde Deus não quer que nós cheguemos. Nessa noite nós estamos todos aqui exatamente para sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu não sei como Ele fará isso com você, mas eu sei que o Espírito Santo, que é o nosso amigo, se faz presente nessa noite, porque aqui existem pessoas reunidas no seu santo nome. Eu não sei a força que você precisa, eu não sei em que ambiente você está andando, eu não sei quais são os teus amigos que se reaproximaram, mas se estes estão tentando te trazer para o mesmo lugar de onde você saiu, que você conhece, diga nessa noite, em nome de Jesus: eu quero andar com o Espírito Santo, porque Ele tem um destino de bênção para mim. Eu quero andar na presença do Senhor. Quando nós nos autoprotegemos, é natural que a gente cuide da nossa mente. Cuide da tua mente nessa noite. Cuide da tua mente amanhã. Todo dia cuide da tua mente. Se você percebe que alguma coisa que você cobiça entrou por 1 milésimo de segundo, muda o canal, muda a página, muda a prosa, muda o negócio, muda tudo. Bote na frequência do Espírito Santo, que você vai ganhar muito mais do que você acha que pode ganhar. Que a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera na nossa vida. Quando você cuida das palavras, você está cuidando da tua vida. Você já viu gente que já começa lamuriando? Se está quente, está quente. Ô desgraça, ô dia quente, credo. Aí se tem um ventinho a mais, e arrumou o cabelo para sair, bateu o vento, bagunçou o cabelo. Ô vento terrível. Não tem nada bom para a pessoa. Aí você vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz o quê? Que vida e morte estão no poder das palavras, no poder da língua. Faz uma análise da tua vida, o que você está vivendo. Será que não tem origem nas palavras que você emite com a tua boca? Que se a gente acordasse e dissesse: Senhor, eu te agradeço por esse dia, eu declaro que vai ser uma bênção, meus filhos vão estar protegidos pelo sangue do Cordeiro, eu concordo que hoje vai ser um dia de proteção, e começa a falar coisa boa. Você vai ver o dia que você vai viver. Vai ser um dia de bênção, um dia de fortalecimento. Mas quando você começa já reclamando de tudo, acredite, você já sai enfraquecido para casa. Você esqueceu a couraça da justiça, você esqueceu o capacete da salvação, você esqueceu tudo você esqueceu. É por isso que nós precisamos usar as nossas palavras para gerar vida e não morte em cada um de nós.
nós precisamos também cuidar das nossas ações. Lembra do que diz a palavra? Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o vosso coração, como para o Senhor e não para os homens, porque dele recebereis a vossa recompensa. Será que as coisas que você faz glorificam o nome do Senhor? Será que os negócios que você fecha glorificam o nome do Senhor? Será que as conversas em oculto, que muitas vezes você tem, glorificam o nome do Senhor? Será que aquele motim que você faz na empresa contra aquele que está te dando uma oportunidade de emprego, glorifica o nome do Senhor? São tantas variantes, são tantas ocasiões em que nós temos a oportunidade de glorificar o nome do Senhor, e muitas vezes nós estamos desmerecendo o sacrifício de Jesus em nosso favor, fazendo com que o nome de Jesus seja envergonhado através da nossa vida. Nós devemos cuidar também dos nossos hábitos. Lembra do que a palavra de Deus diz? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. O que roubava, não roube mais. O que fraudava, não fraude mais. O que adulterava, não adultere mais. O que mentia, não minta mais. O que fugia da vida, não fuja mais. O que pensava pequeno da vida, não pense mais, porque o nosso Deus é Deus de grandes bênçãos. É Deus de grandes mudanças. Você que está aqui nessa noite, tem tudo para dar certo. Mas tem alguém que faz de tudo para você dar errado. Que é aquele que muitas vezes nós ouvimos mais do que a voz do Espírito Santo. Por isso, nessa noite, quando você dobrar os teus joelhos, diga: Senhor, me perdoa esses pecados. Senhor, fortalece o meu coração para eu entender que a tua voz é mais importante do que qualquer outra voz que possa existir. Coloca dentro de mim, Senhor, o teu caráter. O caráter de Cristo, replica ele em mim. O que é certo, o que é errado. Não tem meio termo, não tem muro, não tem em cima do muro, não tem mais ou menos morno. A palavra de Deus diz: oxalá se fora quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. O que é vomitável é porque já se tornou indigesto. Nós não podemos ser indigestos na presença do Senhor. O Senhor tem que olhar para nós nessa noite e dizer assim: estou vendo a oração do Fábio e eu sei que ele está todo dia errado. Está errado mesmo, só que ele está falando que está errado. Pois agora o meu Espírito Santo vai tocar no coração dele e vai ajudar ele a se fortalecer, porque eu tenho grandes projetos na vida dele. Olha, eu estou olhando aqui e está certo, Fábio, mas eu vou dar mais força, porque a minha graça basta na vida dele. Nessa noite não há nenhum entre nós aqui que seja perfeito, a não ser o Espírito Santo de Deus que nos fortalece. Por isso, quando você dobrar os teus joelhos nessa noite, ou orar andando, do jeito que você quiser, fala com o Senhor Jesus. Diga: Senhor, tem algo aqui que está me chamando muito mais atenção do que a tua palavra. E eu quero que a minha atenção seja chamada pela tua palavra. A palavra de Deus diz em Mateus 18, do versículo 6 ao 9: qualquer, porém, que fizer tropeçar a estes ou a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se fosse pendurado no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés e seres lançados no fogo do eterno. Se um dos teus olhos te fazes tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. É melhor entrares na vida só com um dos teus olhos do que tendo dois e seres lançado no fogo do inferno. Se tem alguma coisa que está te fazendo pecar, lança fora da tua vida. Corta, afasta-se. Porque Deus quer que você entre no descanso eterno. Deus quer que você ande com Ele tranquilo, em segurança. Hoje, conversando com alguém sobre negócio, ele me perguntou assim: pastor, como é que está tal coisa? Eu falei: cara, vou ser muito sincero para você, até hoje eu não vi, não sei como é que está. Eu fechei negócio acreditando que a pessoa ia fazer um bom negócio por mim, não vi nada. Não posso te dar garantia. Eu também sou assim. Eu
vou falar tudo o que está acontecendo porque eu quero dormir em paz. Eu quero dormir com a consciência tranquila a respeito de que ninguém vai me dizer que eu sou malandro depois, que eu sou enrolão depois, que eu estou engambelando alguém. E isso, sabe o que é? É a palavra de Deus. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. O que passa disso gera escândalo. E a palavra de Deus diz, ai daquele através de quem vier o escândalo. Você já viu quantos escândalos na igreja cristã atualmente? Onde você abre televisão, mídia social, escândalo um atrás do outro. Que Deus nos proteja de nós mesmos. Que Deus nos faça andar sempre segundo a orientação do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque agora mesmo, exatamente agora, enquanto a mensagem está sendo pregada, o diabo está assim, ó, com uma panela cheia de água, o fogo ele já trouxe, para tentar colocar na mente, na cabeça de quem ainda aí está resistindo. Não é bem assim não. A água já acendeu, o fogo já acendeu, você nem se percebeu ainda. Sabe aquela resistência ao Espírito Santo? Diga, Senhor, tira isso de mim nessa noite. A palavra de Deus diz assim, que nós devemos rejeitar tudo que não presta e acolher com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Quantos acreditam que o Espírito Santo pode te ajudar nas suas fraquezas aí? Levante sua mão e diga amém. Eu acredito que ele pode fazer isso. Por quê, pastor? Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. É exatamente a presença, a ajuda dele, nos momentos mais cruciais dessa guerra entre carne e espírito, porque os dois lutam entre si, para que a gente se lasque. É nessas horas que a gente tem que dizer assim, não, eu não quero ouvir a tua sugestão, Satanás. Eu tenho um Deus que tem um destino de bênção para a minha vida, para a minha casa, a minha família. O caminho pode ser um pouquinho mais demorado. O caminho pode ser bem mais estreito do que você está oferecendo. Mas eu acredito que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E na hora certa as coisas vão acontecer segundo o seu querer na minha vida. Com as tuas atitudes, onde você vai parar? Com os teus pensamentos, onde você vai chegar? Com as palavras que você tem emitido, que tipo de vida ou qualidade de vida você vai gerar nos teus dias? Quais são os desdobramentos deste primeiro passo? Porque pensamento gera palavra, palavra gera ação, ação gera hábito, hábito gera caráter. Qual o desdobramento dos teus pensamentos? Vão te levar para palavras que geram vida ou morte? Quais os desdobramentos das tuas palavras? Vão gerar em você ações que dignificam ou que envergonham o nome do Senhor? Quais os desdobramentos das tuas ações? Você vai acostumar com o errado ou vai acostumar com o que é certo? Vai criar hábito bom ou hábito ruim? Quais os desdobramentos dos teus hábitos? Caráter semelhante ao caráter de Cristo ou um caráter que de Cristo nada se assemelha? Que Deus tenha misericórdia de nós. Em várias reflexões que eu posto na internet, quando eu percebo que aquela mensagem é para mim também, aliás todas são, mas aquela ainda mais para mim, eu coloco no finalzinho,